bom dia, bom dia, quarto ano, bom dia. Ai, então o negócio no meu olho. Vamos começar aí mais uma aulinha de matemática. Vamos continuar aí nossas frações. E hoje nós vamos ver comparação de frações na página 105. Tá? Vamos da 105 até a 110. Joyce dividiu uma figura em partes iguais e depois as pintou. Ela pintou verde, azul, vermelho e amarelo. Primeiro, aí ele faz as perguntas. Em quantas partes iguais a figura foi dividida? Contem aí, né? Digam aí quantos quadradinhos tem aí? Muito bem, tem 15. 2. Que fração pode representar a parte colorida de amarelo? Ele pergunta amarelo, vermelho, verde e azul. Então a gente sabe, né, que a fração é quando a gente divide o inteiro, né? Tem o numerador e o denominador, certo? O denominador já tá dizendo, ó, ele determina quantas partes foi dividida. Então, determinar e dividir, ó, tudo com a letrinha D. Então, você já sabe que, ó, certo? O denominador, você vai me dizer em quantas partes o seu todo aí foi dividido. Então, ele foi dividido em 15 partes. Então, se for em 15 partes, eu já posso colocar em todas elas, porque todas são denominadores iguais, certo? Agora, eu vou contar em quantas foi pintado de amarelo. Então, 2 partes. O numerador, ele vai me dizer em quantas partes foi dividida, foi pintada, foi retirada. Ou quantas sobraram, né? Depois ele pergunta de vermelho. De vermelho foram 3. De verde foram 4. E de azul foram 6. Então, aí, certo? De amarelo, de vermelho, de verde e de azul. Então, ele me diz aí, né, que o numerador é a parte pintada, retirada, comida, a que sobrou. E o divisor é em quantas partes, ou denominador é em quantas partes eu dividi, em quantas partes eu reparti aí o meu inteiro, certo? Como é que eu vou ler esse número, né? Então, a leitura de fração, lembrando aí, 2 15avos. Por que é avos? Porque passou de 10, eu uso a palavra avos. Eita, que tá só entrando coisa no meu olho. Agora foi uma coisinha de giz. Então, 10 ou 2 15avos, 5 15avos, 6 15avos, 8 15avos. Passou de 10 no denominador, eu uso a palavra avos, tá? Se aqui fosse 20, ou não, 25, vamos botar 25. No lugar de 15 fosse 25. Então, esse é 3 25 avos. Se fosse 80, 3 80 avos. Se aqui em cima fosse outro número, fosse o 13, 13 80 avos, certo? Na página 100, ele ainda fala mais aí, ó. Para me comparar as frações, eu preciso usar o maior do que, né, que é os símbolos, maior do que, menor do que ou igual. Certo? Mas na verdade aí ele só fala do maior do que e o menor do que. Mas pode ser também o igual, tá? Se a fração uma for igual à outra, eu uso o sinalzinho de igual.
certo? Então, vamos lá para a página 106. Na página 106, ele fala aí, ó, na questão 3. Em cada item, escreva uma fração que pode representar a parte colorida de cada cor indicada em relação à figura da página anterior. Depois, compare-as colocando o símbolo maior do que ou menor do que entre eles. Então, vamos lá. Ele quer que bote, ó, parte colorida de amarelo. Então, a parte de amarelo, 2/15, deixa o espacinho. E a parte de azul, que é 6/15. Aqui é a A. Vou fazer logo a B. Na B, é de verde, 4/15. E de vermelho, 3/15. Certo? Aí, eu vou comparar as duas. Todas as duas têm um denominador igual. Ok. Então, eu vou comparar só os números de cima, do numerador. O 2, ele é maior ou ele é menor do que o 6? Ele é menor. Então, aqui, denominadores iguais, não precisa comparar. Numeradores de... Ganchei, foi, gente? Então, vamos de novo. Denominadores iguais, não precisa comparar. Numeradores diferentes, eu comparo. Então, o 4 é maior ou menor do que o 3? Então, certo? E a C, vamos botar aqui. A C é o amarelo, 2/5. Ixi, vai dar não, né, gente? 2/5, vamos botar assim. E o vermelho, 3/15. Aqui é 5 não, menina, aqui é 15. Então, vamos lá. Os denominadores são iguais. Então, o 2, ele é maior ou é menor do que o 3? Ele é menor, né? Então, tá aí. Ele pede a fração e pede para você usar os símbolos. Então, você vai pausar aí o vídeo, vai responder a 106, a 107, a 108, a 109 e a 110. É só você observar aí, colocar as frações ou colocar os símbolos maior do que ou menor do que. Vamos lá? Pausa aí para fazer? Vai! Voltamos? Voltamos. Voltamos com a atividade moleza. Voltamos. Vamos lá. Na página 106, na questão 1. Observe como Maria comparou as frações 3/12 e 8/12. Então, ela fez os dois desenhos. Dividiu aí os dois desenhos em 12 partes, né? Uma ela pintou de azul e a outra ela pintou de vermelho. Como a parte pintada de vermelho é menor do que a parte pintada de azul, concluímos que 3/12 é menor do que 8/12. De maneira semelhante à de Maria, pinte as figuras e compare as frações indicadas em cada item. Então, tá aí as duas figuras que você vai pintar. Todas as duas foram divididas em 9 partes, tá? Então, as duas foram divididas em 9 partes. Então, eu já sei que o denominador das duas é 9. Né? Todas as duas estão divididas em 9 partes. Uma você vai pintar 8 quadradinhos e a outra você vai pintar 2 quadradinhos. Certo? Pintou, você pode pintar da cor que você quiser. O que é que você vai fazer? Botar os símbolos, maior do que ou menor do que. O 8 é maior ou é menor do que o 2? É maior. Certo? Ixi, tá errado, gente, perdão. Maior do que. A boca, o coisinha sempre fica aberto pro número maior. Tá? É o menor querendo comer o maior. Certo?
No item B, ele pede para você colocar as frações, então você só repete aí de acordo com o que você pintou para saber como foi que você pintou, certo? No item B, tá mais em cima. No item B, 5/18 e 12/18, certo? Aqui vai ser o 5 menor do que o 12, certo? Você pinta 5 quadradinhos em uma e 12 na outra figura. 5 em uma figura e 12 na outra figura. Porque todas duas estão divididas em 18 partes. Ok? Segunda, 107. Haroldo organizou algumas frações em ordem crescente da esquerda para a direita. Crescente do menor para o maior. Ele está crescendo. Então, ele quer que vocês comparem aí e utilizem os símbolos maior do que, menor do que ou igual. Então, vamos lá. A e B. 4 e 6. 4 décimos, 6 décimos. E aí? O 4 é maior ou é menor? Vou botar esse tracinho no meio, não. O 4 é maior ou é menor do que o 6? Menor do que 9 décimos e 9 décimos. E aí? São iguais, né? No item C, 8 décimos e 2 décimos. O 8 maior do que, né? D. O 8 é maior do que o 12. 10 e 1. 10 e 1. 10 décimos e 1 décimo. O 10 é maior do que o 1. Certo? No F, não é 1 décimo e 5 décimos. Vou botar aqui, CD. Está aqui 5 décimos. Não, é 1 décimo. É menor do que 5 décimos. E o item F, fazendo um imprensadinho aqui, né? 7 décimos é maior do que 3 décimos. Então, tá aí as respostas. Certo? Questão 3, você ia observar aí os recipientes e representar em forma de fração. Se você não consegue acompanhar, você pausa o vídeo que dá certo. Outra coisa, coloque os certinhos do lado, tá? A tarefa está sendo corrigida. Então, na terceira questão, a figura A fração 4/5, porque o recipiente foi dividido em 5 partes e encheram até a quarta parte. O recipiente B só encheram uma partezinha das 5 e no item C 3/5, né? O recipiente foi dividido em 5. Na figura A, encheu até a quarta parte, encheu uma parte e encheu 3 partes. Certo? B, escreve em ordem crescente. Em ordem crescente é do menor para o maior. 1/5, 3/5 e 4/5. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o símbolozinho aí. Olha, não, já tem, né? Os símbolozinhos aí. Certo? Então, se está crescendo, é do menor para o maior. Página 108. Na 108 você ia colocar aí a fração, certo? Então, na primeira reta numérica, 1/2. Na primeira aí seria 1/2. Na segunda, 1/3 e 2/3. Como é que eu sei? Eu conto quantos tracinhos foi dividido cada reta numérica.
A outra reta, 1/4, 2/4 e 3/4. E a próxima reta, 1/5, 1/5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 5 partes e tá aí a numeração de cada uma. Certo? Aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha, aqui é a terceira linha e aqui é a quarta linha. Certo? Ele faz a pergunta aí, ó. As frações que você indicou são maiores ou menores do que o inteiro? Se são frações, é porque eu dividi o inteiro, né? Fração não é a divisão de um inteiro. Então, são menores, porque está localizado entre o 0 e o 1, né? Aí o 1 é o inteiro, né? Você pode colocar aí. Então, a primeira pergunta são maiores ou menores do que o inteiro? São menores. Aí ele pede para você justificar, dizer o porquê que são menores. Aí você pode dizer porque está entre o 0 e o 1. Certo? A quinta é para você botar de novo os símbolos. Maior que, menor que ou igual. Então, vamos lá. A, B, C. Agora eu vou colocar só o símbolo, tá? Vocês já entenderam como é? No item A tem um meio e um inteiro. Um meio, ele é menor do que um inteiro. B, 2/3 e 1/3. 2/3 é maior do que um terço. C, 1/4 e 3/4. 1/3 é menor do que 3/4. 1/5 e 2/5. 1/5 é menor do que 2/5. É 2, né? O T e o que? O 2 no numerador e o 2 no denominador. Isso quer dizer que é inteiro, né? Eu dividi em duas partes e pintei as duas partes. Então, eu pintei um inteiro. Um inteiro é igual a um inteiro, né? Então, o item é um inteiro. Aqui, ó. 2 no numerador e 2 no denominador, né? É igual a um inteiro. Eu dividi em dois, peguei minha barra de chocolate, dividi em duas partes e comi as duas partes. Então, eu comi a parte, o chocolate inteiro, ok? E o item F, 2/6 é menor do que um meio. Aqui, ó, vou fazer essa daqui, 2/6 e 1/2. Então, é menor do que. Por quê? Porque essa barra de chocolate eu dividi em 6 partes. E essa aqui eu dividi só em 2 partes. Então, é maior que eu dividi os pedacinhos que eu dividi em 6 ou é maior os pedacinhos que eu dividi em 2? Que eu dividi em 2, né? Então, 2/6 é menor do que 1/2. Certo? Quando os denominadores são diferentes, eu também tenho que comparar os denominadores. Certo? Página 109. Na página 109, ele pede para você observar aí os brinquedos e responder. Quantos são os brinquedos ao todo? 10. Que fração do total de brinquedos pode representar as bonecas, as bolas, os peões e os carrinhos? Essa daqui é a mesma coisa da página 105, né? Das frações. A gente teve que olhar as cores. Então, são 4 perguntas. 1, 2,
3, 4. Tá assim não, eu vou botar logo direitinho, que aí a gente já faz 1, 2, 3, 4. São quantos brinquedos no total? 10. Então, denominador 10. Agora ele pergunta, quantas são as bonecas? 4. Quantos são as bolas? 2. Quantos são os peões? 3. E quantos são os carrinhos? Carrinho é só um. Ele quer que você coloque em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Então vai ficar 4 décimos. Já tem um símbolozinho aí? Tem, já tem um símbolo. Então não precisa nem você ter o trabalho de colocar os símbolos, só as frações. 4, 3, 2, 1. Certo? Só essas duas aqui que você ia ter que trocar, ó. 4, 3, 2 e 1. Certo? Só a moleza, né? Nessa atividade. Questão 7, página 110. O quadro abaixo apresenta a fração do total de fichas que os jogadores obtiveram ao final de um jogo. Então, a Ana, Fabrício, Marina e Pedro, eles jogaram e tiveram aí as suas frações de ficha. Ele pergunta, qual foi o vencedor desse jogo? Então, se todos têm o mesmo denominador, eu vou comparar os numeradores. Então, quem ganhou foi a Marina. A Marina tem 12 fichas, né? Quem ficou em segundo lugar? Pedro. Terceiro lugar, ó, Pedro com 11, Ana com 8 e Fabrício com 5, né? Então, segundo lugar, Pedro. Terceiro lugar, Ana. Quarto lugar, Fabrício. Escreva as frações do quadro acima em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vai ficar 5 36 avos, 8 36 avos, 11 36 avos, 12 36 avos. E a última aí, você ia colocar aí as frações, ó, utilizando as frações de um mesmo inteiro representadas nas fichas, complete o esquema. Então, você ia colocar aí, ó, 31 35 avos é menor do que 5 35 avos. Que dá igual a 5 35 avos é maior do que 2 35 avos. Certo? Então, ia ficar 31 35, 5 35, 5 35, 2 35. Certo? Esqueci dos avos, né? Então, 31 35 avos, 5 35 avos, 5 35 avos e 2 35 avos. Ok? Então, beijinhos e até a próxima aula.